espiritual, ela tem um fim. É na fé do Filho de Deus que se entregou e morreu por nós na cruz do Calvário. Então hoje a gente está vindo para cá não negligenciando a nossa doença. Eu não estou falando, eu não vou vir trazer um texto para dizer que essa nossa luta acabou, porque ela não acabou. Entende? E a gente não pode se esconder atrás da espiritualidade. A luta ela vai continuar pela sobriedade. Os processos da doença ainda vão se manifestar na nossa vida. Gatilhos vão vir, abstinências vão vir, situações externas que vão interferir nas situações internas, elas vão acontecer. Conflitos no relacionamento ainda vão acontecer na nossa vida. Conflitos dentro de casa vão ressurgir. A luta ainda não acabou. A gente está aqui pegando ferramenta para lá fora a gente, pelo menos, guerrear uma guerra mais preparado do que a gente estava antes de vir para cá. Mas a grande questão é que as questões ainda existem. E a palavra ela não está negligenciando a doença. A palavra está dizendo que existe uma garantia para além da doença. E é nessa garantia que o coração hoje tem que descansar. É na garantia da salvação eterna que o meu coração descansa todos os dias. E saber que essa luta que eu enfrento hoje contra essa porcaria dessa droga, essa luta que a gente enfrenta hoje, vamos enfrentar amanhã, ela tem data e hora para acabar. Glória a Deus. É no dia em que nós morremos, mas o dia da morte dos ímpios é o dia da desesperança, é o dia em que a vida acaba, onde tudo acabou. Mas para aqueles que tiveram o coração convertido ao Evangelho, aquele que tem o coração que foi alcançado pela palavra do amor, da esperança, da salvação eterna, aqueles que tiveram o coração resgatado e aqueles que nem no coração carregam a certeza da vida eterna, sabem que o dia da nossa morte é o dia em que a vida vai começar. Que o dia da nossa morte é onde a nossa alma vai se linkar com diversas promessas que as Escrituras trazem para a gente. Como o de Apocalipse 21, que relata um lugar onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá morte, porque todas as coisas já passaram. Já passou o primeiro céu e a primeira terra, e as coisas se fizeram novas. Aquilo que existia apenas para me preparar já passou, e eu vou para um lugar para que eu fui preparado nessa vida. Essa vida que a gente vive de luta, de dor, de aflição, é uma vida que está preparando a nossa alma, está esmagando para sair melhor da vida. E se a gente se limitar apenas a esse processo, a gente morre nele. Se no meu coração não existir uma esperança para além do processo que a gente vive, eu morro. E quando eu morro, eu entro de novo no processo da doença, e quando eu entro no processo da doença, tudo se acaba na minha vida. O que me traz até aqui, falando de uma experiência própria, o que sempre me trouxe e o que sempre me levou à recuperação novamente, ainda quando tudo foi mal, quando o fundo de poço se instalou, é a esperança na vida eterna, que nunca se acabou. Graças pela misericórdia de Deus que nunca deixou a certeza da vida eterna se apagar. E de modo milagroso, isso aconteceu com todos nós. Porque ninguém estaria aqui se não fosse a misericórdia de Deus. Então, o que eu estou tentando dizer hoje, através dessa palavra aqui, Davi está dizendo é que os inimigos existem. É por isso que ele dá graças a Deus, porque os inimigos dele não prevaleceram contra ele, mas os inimigos existem. E eles estão vivos. Os nossos inimigos, a nossa batalha contra a violência química, ela existe. Não vamos tentar mascarar. O terceiro passo, ele não vem para mascarar a doença, para dizer ela acabou. O terceiro passo, que é decidimos entregar as nossas vidas e nossas vontades inteiramente aos cuidados de Deus, a doença existe e eu decidi entregar minha vida a Deus. Porque toda e qualquer decisão que eu tomar, eu estou dando para Ele a liberdade de vir e intervir. Porque pode ser, como dizem Provérbios, que enganoso é o coração do homem, pode ser que eu tome uma atitude, uma decisão, uma vontade na minha vida hoje, que amanhã ela vai me levar para um processo destrutivo. E quando eu faço o terceiro passo, eu estou dando autonomia para o meu poder superior, soberano, falar, não é por aqui. Eu vou fechar essa porta e vou abrir outra. E
daí muitas das vezes a gente murmura. Do jeito adicto de ser, a gente quer fazer da nossa maneira e acaba fazendo na hora e abre uma porta que não era para ser aberta. Só que o terceiro passo eu estou dando autoridade para aquele que é soberano fechar e abrir portas na minha vida. O terceiro passo não negligencia a doença, mas o terceiro passo é uma entrega total para que ele sempre me coloque novamente no caminho da recuperação. Seja qual for o caminho, e nós experimentamos isso. Essa frase, ela é real na nossa vida. Seja qual for o caminho, o amor de Deus vai alcançar a gente. Me alcançou e alcançou todos nós que estamos aqui. No nosso maior fundo de poço, seja qual for o distanciamento em que a adicção me colocou, o amor de Deus me trouxe de volta, nem que fosse por um processo involuntário, mas Ele trouxe a gente de volta à sanidade e à consciência. Os inimigos existem, a guerra existe, mas Ele livrou a nossa alma da sepultura, Ele resgatou a nossa alma da sepultura, ou seja, Ele foi lá no mundo dos mortos e arrancou a nossa alma quando nós ainda nos éramos pecadores, é o que a palavra diz. Ele nos amou quando nós ainda nos éramos pecadores, é o que escreve João na sua carta. Ele nos amou primeiro, quando nós ainda nos éramos pecadores. Antes de nós o amarmos, Ele nos amou primeiro, é por isso que nós o amamos. Tudo é decisão dele, tudo parte dele. O primeiro passo sempre foi Ele em relação a nós e não a nós em relação a Ele. Então hoje a gente precisa, como Davi escreve esse Salmo 30, que fala que é um salmo de gratidão, a libertação da morte da alma. Ou seja, Davi creu que a alma dele foi liberta da morte. E hoje nós estamos aqui hoje cultuando a Deus, dando graças a Ele pela nossa batalha, e porque a gente tem prevalecido contra o nosso inimigo. Porque outrora nós estávamos no uso, mas hoje nós estamos limpos. Isso é uma vitória que muitas das pessoas que ainda estão aqui negligenciam. Nem todo mundo está dando valor a essa sobriedade que está tendo. Está sendo uma sobriedade forçada. Está sendo uma sobriedade forçada. O cara está limpo forçado. Porque a primeira coisa que algumas pessoas devem pensar ao sair daqui é voltar para aquela vida novamente. Está amarrado em nome de Jesus. Isso não é vida. Esse processo de drogadição leva a nossa alma para ser. E houve uma decisão unilateral do poder superior, na sua infinita misericórdia, de descer a sepultura em que a nossa alma foi colocada e resgatada e trazer de volta. Então, graças a Deus, porque Ele não tem deixado o nosso maior inimigo prevalecer. Nós estamos limpos em recuperação. E graças a Deus que Ele resgatou a nossa alma da sepultura. Essa é a maior garantia que a gente tem hoje. E essa é a certeza e a esperança que a gente precisa caminhar. Porque se eu não tiver certeza disso, a vida se torna um fardo. Quando Jesus disse para o povo: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele estava dizendo isso porque aquele povo estava em busca da salvação da alma. Mas a busca pela salvação da alma deles era de maneira humana, era de maneira religiosa, e a religião colocava em cima deles tanto peso, tanta lei, tanta regra, tanta proibição, que a busca pela salvação ficou pesada e cansada. E é por isso que ele falou: vinde a mim, vocês que estão em busca da salvação da alma de vocês. Vocês estão sobrecarregados porque o caminho dessa busca é muito pesado. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve, porque de mim decorre toda a salvação. Então, a gente precisa fazer essa busca de maneira certa, senão a vida fica pesada, o jugo fica pesado, o cansaço bate, a desistência pela vida bate, e novamente vem aí uma abertura para a doença se manifestar. E a escolha que a gente faz hoje é o caminho da misericórdia e da graça. Verdade é que nenhum de nós deveríamos estar aqui, mas estamos. Verdade é que nenhum de nós merecíamos essa salvação, mas fomos salvos.
Gratidão a Ele eternamente, porque Ele decidiu salvar. E agora, como gratidão, pelo constrangimento, eu decido entregar a minha vida a Ele. E a sobriedade minha, ela não é forçada. Ela é uma escolha, ou pelo menos uma gratidão. Porque nem sempre nós buscamos a recuperação. Para a grande maioria que está aqui, a recuperação é que veio até nós. Se eu pedir para levantar a mão quem é involuntário, eu sei que vai ser 90%. Então, e até os que são voluntários, foi o convencimento do Espírito. Porque nós, por nós mesmos, não decidiríamos isso. Mas Ele decidiu por nós, quando nós não decidimos por nós. E hoje o nosso coração, como de Davi, vai ser grato a Ele. Porque primeiro Ele já livrou a nossa alma da morte. Nós somos pessoas que a salvação já alcançou. Talvez nós não, talvez muitos aqui não tenham essa consciência, mas a salvação já alcançou o nosso coração. E a gente precisa agora vivê-la na nossa vida. Então a salvação já alcançou a nossa vida, gratidão a Ele, e a recuperação está aqui. E ela é uma dádiva de Deus. E a gente vai agradecer Ele hoje por isso. Porque, embora de recaídas em recaídas, de internação em internação, a verdade é que está todo mundo limpo aqui. Não tem ninguém que está no uso de substância. Então hoje, existe um grupo aqui cuja o inimigo não está prevalecendo. Nós estamos prevalecendo. A pergunta é, nós estamos prevalecendo contra ele voluntariamente ou involuntariamente? Eu quero acreditar que todos já tomaram essa decisão e todos já tiveram essa consciência de que é um milagre de Deus hoje nós estamos aqui. Não estamos no uso hoje, não vamos para o uso amanhã, vamos viver dia após dia, sempre com lucidez, porque a espiritualidade ela não vem para camuflar a doença, a espiritualidade não vem contradizê-la, mas a espiritualidade vem me dar a garantia da vitória. Uma coisa é certa, nós vencemos. Ainda vamos ter processos de luta, mas a verdade é que a gente já venceu. Porque no dia da morte, a nossa alma ela já ressuscitou, ela já saiu da sepultura. No dia da morte, quem vai para a sepultura é o corpo, a alma volta novamente para Deus. Então, nós já vencemos a dependência química. Nós já fomos curados dela, espiritualmente falando. Embora ela ainda se manifeste no nosso corpo, espiritualmente nós já vencemos. E ela já foi derrotada em nós. Essa é a garantia que a palavra traz para a gente. Ela já foi derrotada, nós já fomos curados. E ela se manifesta apenas no corpo desta morte, foi o que Paulo escreveu. Então, enquanto houver vida, vai haver luta. Enquanto estivermos presentes no corpo desta morte, haverá doença, haverá manifestações, haverá dias ruins, mas a partir do dia em que a bênção da mortalidade tomar conta da gente, que a gente descer a sepultura, é apenas o corpo, e junto com ele a doença da dependência química vai ser sepultada. A alma vai viver em liberdade, aonde não haverá mais dor, nem choro, nem pranto, porque as primeiras coisas já passaram. As primeiras coisas já passaram. Que primeira coisa é essa? A vida carnal já passou. E agora tudo se fez novo. Novo céu e nova terra. Uma nova dimensão de vida é proposta para a gente. Agora nós vamos viver em espírito. E em espírito não há morte, nem dor, nem guerra, nem doença, nem choro, nem lágrima, nem a luz do sol, porque a luz de Cristo é que vai iluminar o nosso caminho, é o que está escrito em Apocalipse 21. É essa a garantia que tem que tomar conta do nosso coração. Quando isso toma conta do nosso coração, a gente entende que essas dificuldades fazem parte da vida, e a gente não fica se martirizando, a gente não fica falando os porquês, fazendo porquê disso, porquê daquilo, porquê eu, porquê meu pai, porquê minha mãe, porque ele se foi, porque ela se foi. A gente não, essas questões elas são respondidas na certeza da eternidade.
porque a garantia da vitória sobre tudo que nos afronta é certa. Davi tinha essa certeza ainda em vida, essa é a questão. Se a minha mente e meu coração conseguem assimilar essa vitória ainda em vida, quando a mente e o coração do homem conseguem discernir essa vitória absoluta em vida, o coração é pacificado. E quando o coração é pacificado, o medo acaba. Quando o medo acaba, a compulsão diminui. E a vida vira vida. E a eternidade vira eternidade. Enquanto houver vida, vai haver luta, choro, briga e doença. Depois da vida, segue-se a eternidade, que é a promessa dos filhos da herança. Aqueles que, pela fé, creram que em Cristo Jesus tudo está consumado, crucificado, perdoado e assim por diante. Então hoje a mensagem é de esperança, de que enquanto houver vida vai haver luta, mas que mas que sobretudo houve a vitória. Ela já é garantida na nossa vida. Amém? Amém. Amém. Orar. Senhor, nós te damos graças nessa noite. Nós te agradecemos porque a vitória na nossa vida já aconteceu. Nós já fomos libertos de toda doença. Nós já fomos curados de toda ela. Mas enquanto houver a vida no corpo dessa morte, haverá essa luta, haverá essa briga interior que a gente sente, né? Essa luta de que o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu aborreço, que eu odeio, que é a dependência química, que é essa doença, ela ainda existe em mim. Mas a certeza da salvação, a certeza da restauração, ela já habita no nosso coração. E o nosso coração vai sair daqui hoje esperançoso. Amém. De que tudo isso que acontece na nossa vida tem dia, data e hora para acabar. Um dia em que nós fomos chamados para a eternidade, para vivermos um processo de cura, de alegria eterna. Nesse dia, junto com o corpo, vai-se a doença, vai as lutas, o sofrimento, a dor, e a gente vai ser chamado para o novo céu e para a nova terra. É a esperança que está no nosso coração, ou que pelo menos foi introduzida no nosso coração nessa noite. Muito obrigado por essa garantia, por essa vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém, família.